Então, o Botafogo que tem esse controle. Quem pode tirar o título do Fogão? Que deu Botafogo. A questão é como seguir um líder que abre 10 pontos de vantagem. É curioso porque nessa lista de descrenças, né, eu confesso que eu fiquei com dúvida também do que seria agora nessa era pós-Luiz Castro, porque ele fez um trabalho construído com tempo muito sólido que acabou modificando a crença dele de futebol para dar a cara que esse Botafogo precisava. Hoje, dentro desse jogo com o Grêmio, a gente consegue perceber um Botafogo ainda com as características dele, o que é totalmente natural, mas com essa capacidade de se modificar durante o próprio jogo, assim, mais do que a sequência e os adversários, o que o Botafogo é capaz de reinventar dentro de si, eu acho que é o ponto forte dele hoje. Não, se a gente faz um recorte das últimas 5 vitórias do Botafogo, essa sequência invicta e 100%, são jogos com cenários diferentes em que o time se adapta muito bem. Exato. Contra o Fortaleza, foi um jogo em que o Botafogo amassou, uma equipe muito bem treinada pelo Vojvoda do outro lado, mas o Botafogo teve mais posse de bola, foi mais envolvente, mereceu plenamente a vitória. Contra o Cuiabá, não jogou bem, mas cravou os 3 pontos, soube também, no caso, como o Bubu citou no começo, o saber sofrer, teve essa casca, essa experiência. Contra o Palmeiras, um jogo difícil, mas com muita maturidade, tem pênalti a favor do Palmeiras, ainda assim é um Botafogo que vai lá e consegue vencer o Palmeiras no Allianz. E, de certa forma, contra o Vasco, foi um time que também você tem uma obrigação maior, o Vasco na situação que estava, mesmo sendo um clássico, primeiro jogo sem o Luiz Castro, e ainda assim a gente viu o Botafogo mantendo o alto padrão, mantendo a rotação, sabendo em determinados momentos dosar. Então não é um Botafogo que é 100% intenso o tempo inteiro, mas quando não é, tenta dosar. E aí tem jogadores como o Eduardo, como o Tietê, que seguram bem a bola. O Marlon Freitas se encaixa nesse contexto. Quando não tem o Marlon, o Danilo geralmente entra no segundo tempo e consegue, de certa forma, cadenciar o jogo. Então é um Botafogo que tem esse controle e hoje contra o Grêmio ficou visível mais uma vez a capacidade do Botafogo de fazer leitura e se adaptar ao que o jogo pede. No primeiro tempo, um Grêmio muito bem, conseguindo achar espaços pelos lados, o Luiz Soares tendo também espaço para se infiltrar entre os zagueiros, o Tiquinho muito bem marcado, o Grêmio com essa formação de 3 zagueiros soube anular o goleador do Botafogo, mas aí o Caçapa muito bem, no intervalo faz a mexida que o Luiz Castro estava acostumado a fazer no time, entrada do Segovinha no lugar do Júnior Santos, tira um pouco esse lado físico do Botafogo, mas ao mesmo tempo você tem mais capacidade de circular, de drible, de passe. O Segovinha tem tido boas sacadas, consegue achar bons passes e isso fez a diferença hoje. As boas mexidas, mas muito estruturadas no legado que o Luiz Castro deixou e muita gente pensa, o Caçapa está fazendo o óbvio, mas outras pessoas nessa situação... Ele está mantendo o que estava bem feito, né? Então, mas outras pessoas nessa situação teriam a dificuldade pela receptividade, como um cara vai ser recebido depois do Luiz Castro. Mas o Caçapa já chega ali tendo trabalhado com outros atletas, tendo a confiança do chefe e sabendo que era necessário apenas manter o padrão e fazer o básico bem feito como ele fez. Não teve nem a vaidade de falar, não, vou botar meu dedo nisso aqui e tal, porque poderia atrapalhar. E é o que agora pode acontecer, por isso assim, me parece que o Bruno Lage chega sexta-feira próxima, depois do jogo, já com o Patronato, que é o próximo adversário do Botafogo. Isso. Ele traz 5 profissionais juntos, 2 auxiliares, o cara da preparação física, um cara de scout. Eu acho assim, o Caçapa tinha que ficar um pouco aí, a turma do sub-20 ou 23 que está com ele ali agora, também um pouco, para não ter essa mudança, sabe? Chegar sexta-feira ao treino e sábado aqui, com esses 5 novos aqui, ó, tal. Fazer a transição. Eu acho que nem governo lá em Brasília. Tem que ter. Um passa pro outro. Não, e não tem essa dificuldade, porque o Caçapa é funcionário do Textor. Então você não precisa voltar para a França agora não, filho. Lá a coisa tá de férias, vai voltar só... Depois a gente te paga aqueles dias de férias que ficaram para trás. Exatamente, que você estava lá com a família já e já saiu, mas exatamente uma transição. Para entender um pouco, entender o clube, entender como os caras estavam jogando, para não ser um choque assim. Claro que o Bruno não vai chegar já modificando todo mundo, ele sabe o time, deve estar assistindo jogos, etc., antes de chegar, mas a conversa ali do tete até Caçapa, como é que foi isso aqui?
como é que é isso aqui? Chama o Lúcio Flávio, conversa com um, aquele jogador joga de que jeito e tal. Eu vi no campo, ele gosta de fechar por dentro, não gosta de atacar o fundo e tal. Já vi ele lá, tal, o Marçal, como é que dá. Dá essa conversa, fazer essa transição para que continue como está, não tenha que se quebrar nada de uma rotina, de eu nada. acho que a direção do Botafogo merece muitos elogios, né? Você tem um rival local, que é o Vasco, que está completando quase que 20 dias sem treinador, né? Você já questiona as decisões que o Vasco, como o SAF, estou comparando um outro grande carioca, que também vendeu seu departamento de futebol, e parece uma bagunça, ninguém sabe qual é o rumo do Vasco. A escolha no Luiz Castro se mostrou acertada, a permanência dele no momento de dificuldade do Campeonato Carioca também se mostrou acertada, Claro. e a rapidez, e eu acho que o acerto. O Bruno Lage é um ótimo nome para pelo menos não quis vir para outros clubes aqui, então convencê-lo agora. Tentaram, namoraram, legal. flertaram com ele e não veio. E eu acho que ele é um profissional experiente, conhece alguns jogadores do Botafogo. Conhece o Luiz Castro, inclusive, né? Então, certamente vai conversar com ele. Não, já estão comendo bacalhau lá em Portugal. Não, certamente vai trocar. Hora tá trocando uma ideiazinha lá, conversa. Claro. E ele pode, eu acho, até evoluir esse time do Botafogo. Sim. Hoje pode parecer isso muito complicado. Até porque, Rodrigo, desculpa te cortar, só para você complementar o seguinte. Com a moral que ele veio, com o texto de aceitar, com o papo que ele vai ter com o Luiz Castro, e eu acho que tem que ter com o Cassap e tal, ele tem moral para chegar, que o texto parece que já indicou que não quer gastar mais dinheiro agora. Ele fala assim, não, mas eu preciso de 3 caras aqui. Não é para entrar no time, não. É para ter um banco mais forte. Ok? Ele vai saber isso do Luiz Castro, ele vai saber isso do Marçal, do Caçapa ali conversando, e reforçar esse time ainda na janela, principalmente em termos de elenco. Não necessariamente, de zagueiro, ele está sobrando, Tiquinho é o artilheiro, meio campo, está tudo bem. Mas, de repente, ele pode ter 2, 3 nomes fortes. Para jogar Sul-Americana também. Exatamente. Né, com a moral Vera, que ele chega com o chefão que o contratou, eu acho que ele tem força para pedir isso. Então, poderemos ter, nessa evolução, um time ainda reforçado na sequência do campeonato. É a nossa placa da discórdia. Hoje são 3 temas de extrema importância, principalmente um aqui de muita importância mesmo. Mas a gente começa com uma pergunta direta e simples. Quem pode tirar o título do Fogão? A, Palmeiras. B, Flamengo. C, Grêmio. D, ninguém. Vamos lá. O pessoal tá escolhendo aqui. Já pintou um Palmeiras aqui, mano? Palmeiras que na classificação desses aqui é o que tá mais embaixo. Então, mas eu acredito, Theo, que o Palmeiras está passando por um período de entre-safra que daqui a pouco o Botafogo também vai passar. Nenhum time é tão regular no Campeonato Brasileiro durante tanto tempo. Isso você tá falando desde a 5ª rodada. Pois e não chegamos nem na metade do campeonato. Mas é que tá, se a gente pegar, por exemplo, a São Silvestre, Theo, até a metade. Vai chegar na 38ª rodada e falar, não, pegar a subida dali. Não, mas pera lá. Vai numa maratona que é melhor. São Silvestre nem tanto. Então, mas vamos lá. Ô, Theo, é que eu vou citar São Silvestre porque tem uns caras pitorescos aí. O que é isso? No primeiro terço da prova, você vê o cara de Chapolin, você vê o cara de Batman, você vê o cara de Superman correndo e o Keniano lá atrás. O Keniano só assim, ó. Só mexendo o ombrinho. Botafogo assim, é Chapolin? Não vou dizer que é o Chapolin, mas, ô Theo, vamos ver. Mauro, Sheik, Cicinho e meu amigo Theo, vocês estão em casa. Vamos ver quem tem garrafa pra vender quando começar o segundo turno. O Botafogo tá perfeito na competição, não tô tirando mérito, o Botafogo tá jogando muito, atropelou o Grêmio novamente, de forma muito inteligente, o Botafogo conseguiu chegar onde está. Porém, volto a dizer aqui, acho que tem elencos mais fortes no Campeonato Brasileiro do que o Botafogo. E da metade pra frente, nem vamos ver quem tem garrafa pra vender. Nem sempre o mais forte ganha, viu? Como é que é, o Cicinho? Viu, Golias? Nem sempre o mais forte ganha. Como é que é essa história aí? Como é que é? Nem sempre o mais forte ganha. Nem sempre. O Golias aqui, você vê, Davi com a pedrinha derrubou um gigante. Então, vamos lá. Ninguém tira do Botafogo. 10 pontos de vantagem. Não, ninguém tira do Botafogo. Sabe por quê? Já perdeu com 11 de vantagem. O Botafogo, entenda bem, o Botafogo se Grêmio perdeu em preparou. 11 em 2008 pro São Paulo. O Botafogo se preparou para esse momento. Em 2017 Botafogo, o Corinthians tinha 11 na mesma rodada e foi campeão. E acabou campeão. O Botafogo Mesmo não vai perder perdendo, peças, a não ser que seja como aconteceu com o Rafael, por lesão. Porque o Botafogo montou esse time exatamente o quê? Mas o Botafogo não tem peça de reposição, Cício. Pô, mas já tem o Botafogo Segovinha. tem um time.
O Carlos Segovinha é bom de bola. O Carlos Alberto tá crescendo. Mas nós estamos falando de um time. Nós estamos falando de um time que está jogando desde o começo do campeonato. Segovinha joga a bola. Nós estamos falando de um time que está jogando desde o começo do campeonato e não reclama de cansaço. Todo mundo quer jogar. Não, tudo bem, concordo. Entendeu? E agora tem 2 competições. Todo mundo quer jogar. Então o quê? É um time que sabe o que quer. Você viu que o problema tá todo mundo preocupado com o treinador? O Corinthians não sabe o que quer, não sabe se quer jogar Sul-Americano ou se quer ser desclassificado. Como não? Não sabe time que eu já não sei mais. Você bota fé no Grêmio, Mauro? No momento, sim, apesar da derrota de ontem, porque o Grêmio jogou mais do que o Botafogo. O Grêmio criou 9 chances, o Lucas perde de novo brilhante, mas o Botafogo teve 3 chances e fez 2 gols. A fase do Botafogo é impressionante, aquelas coisas que só acontecem com o Botafogo, perde um treinador muito importante, mas eu acho que acerta com o Bruno Lage, um treinador que tem... Se ele não quiser, dá uma de professor Pardal, né? Não é, ele é um cara Vem de Premier League, de repente quer pôr o dedo ali... Não, eu acho, a característica dele, tanto no Wolves, na Premier League, quanto no Benfica, e o trabalho longo que ele fez na base do próprio clube português, é um cara que se adapta àquilo que tem. Então eu acho que ele vai continuar mantendo essa campanha, que é espetacular e para mim absolutamente inesperada. Botafogo. Já tem o fogão. Você bota fé no Flamengo, Emerson? Sim, Theo. Pela movimentação da diretoria, né, manutenção do elenco, a chegada do Sampaoli, agora indo para o mercado, indo para o mercado agora para contratar também, enfim. Fogo e Grêmio e Botafogo, líder e vice-líder, e entregou muito essa partida. E os números do Botafogo em 14 jogos nesse Brasileirão? É o primeiro colocado com 36 pontos, 12 vitórias, não empatou nenhuma, perdeu 2 e um aproveitamento de 85,7%. 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, Flamengo. Agora venha para cá que temos mais números deste Botafogo. 100% de aproveitamento como mandante, 7 jogos, 7 vitórias. São 5 vitórias como visitantes nesse Brasileirão. É o melhor visitante da competição. E 7 gols sofridos nesse Campeonato Brasileiro. Melhor defesa também do campeonato. Cícero Melo e Gustavo Berton chegando ao nosso Sport Center também para repercutir essa partida de ontem que deu Botafogo. Bem-vindos, amigos. Beijos aos dois. Vou começar com o Cícero Melo para falar desse Botafogo cada vez mais líder. Cícero, beijão, bem-vindo. Obrigado, um beijo para você também, Gláucia, para a Nath e para o Renato, além do Berton, lá em Porto Alegre e do Fã de Esportes. O Botafogo está voando baixo, o Botafogo realmente está colocando uma frente aí dos seus adversários. Vai ser difícil alguém encostar se o Botafogo mantiver o nível e o padrão das atuações e com essa porcentagem aí de vitórias, 85% de aproveitamento. Nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias seguidas e sem sofrer nenhum golzinho sequer. Botafogo, o sistema defensivo, é um dos grandes responsáveis por essa campanha aí maravilhosa do Botafogo, como há muito não se via, né? 7 gols sofridos apenas, a melhor defesa do campeonato. Como você já colocou aí, são 10 pontos à frente do segundo e do terceiro colocados, Flamengo e Grêmio. 36 contra 26. Isso vale dizer que o Botafogo deu um passo gigantesco. É claro que o campeonato está aí, apenas passou um pouquinho de um terço do campeonato, 14 jogos em 38 rodadas, mas vai ser difícil alcançar o Botafogo se o Botafogo mantiver esse nível de atuações e resultados. A melhor pontuação no campeonato da era de pontos corridos após 14 rodadas passou a ser o Botafogo, né? 36 pontos ganhos, sendo que o Corinthians, em 2017, também fez os mesmos 36 pontos ganhos em 14 rodadas, sendo que o Botafogo tem uma vitória a mais, então ele passou a ter a melhor campanha em 14 rodadas dos pontos corridos. E como o Corinthians foi campeão naquele ano de 2017, aí a torcida alvinegra está pensando alto, está pensando grande em voltar a comemorar mais um título de campeão brasileiro. O último foi há 28 anos atrás, 1995, com Túlio Maravilha e companhia naquela final em 2 jogos contra o Santos Futebol Clube. O Botafogo venceu todos os adversários até o momento que estão nas 8 primeiras colocações, né? Fora de casa venceu Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Dentro de casa, Fluminense, Fortaleza e São Paulo.
E o Bragantino, ele só não venceu porque ainda não jogou. E vai ser o próximo jogo. 15ª rodada, sábado, 9 horas da noite, no estádio Newton Santos. O Botafogo ainda tem o artilheiro do campeonato, Tiquinho Soares, 10 gols, né? E é o único time que não empatou no campeonato. Ninguém gosta de ver empate, né? E o Botafogo é o único que não empatou em 14 jogos. Vamos ouvir o técnico Cláudio Caçapa, que é um interino, né? Até a chegada do novo treinador do Botafogo, Bruno Lage, que está vindo aí, mas eu já falo dou os detalhes do Bruno Lage, logo depois de a gente ouvir o Cláudio Caçapa dizendo que o título é possibilidade real do Botafogo, que o cheirinho já é de taça. O Botafogo está no caminho certo. Ainda faltam muitas rodadas. Mas ele está no caminho certo. Eu acho que se continuar dessa forma, o trabalho, o grupo, os jogadores se fecharem como eles estão fechados, junto com o staff todo, com a torcida, é lógico que temos que começar a pensar assim em título. Né? A briga, nós vamos brigar lá em cima. Isso é certo. Mas em título ainda é cedo para falar de ser campeão. Mas já tá dando um cheirinho, sim. Aí, Cláudio Caçapa, já falando em cheirinho. O Bruno Lage já é o novo português, já é o novo treinador contratado do Botafogo. Inclusive, a notícia que eu obtive é que ele, junto com a sua comissão técnica, eles já viram o jogo do Botafogo, claro, lá de Portugal, onde eles viram pela televisão. Eles chegam, todos eles, no meio dessa semana, não tem o dia certo ainda, pode ser na quarta-feira, pode ser na quinta, vão assinar o contrato, já vai começar a treinar do Botafogo e a notícia que eu tenho é que ele já vai dirigir o time do Botafogo no próximo jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, o Bruno Lage, que vem, né, o último time dele é o Wolverhampton da Premier League, trabalhou com o Marçal. E o Marçal já disse que o estilo dele de trabalho é não mexer no que está dando certo. Então a torcida pode ficar tranquila que ele não vai querer alterar sistema tático, mudar os jogadores que são titulares. Em princípio, ele vai manter tudo o que está dando certo no Botafogo. Glaucia. Particularmente, eu não gostei do jogo do Botafogo, apesar dos 2-0. Acho que o Botafogo já fez jogos mais controlados dentro do jogo. No próprio Allianz Parque, o Palmeiras teve oportunidades, mas o Botafogo não foi tão envolvido como foi ontem. E aí, muito mérito do outro time também, a gente vai analisar só um. O Grêmio realmente jogou solto, com muita troca de passe, muita movimentação. O trio de meio-campistas do Grêmio, dos gringos ali, o Carvalho, o Vila Sante, o Cristaldo, a gente sempre falou de ser jogadores de muita aproximação, de muita qualidade técnica. Então eu não tinha visto ainda no campeonato o Botafogo ser tão envolvido por uma equipe como foi pelo Grêmio no primeiro tempo. A questão é como seguir um líder que abre 10 pontos de vantagem. É difícil porque o Botafogo, ele não só assume o protagonismo do futebol no Campeonato Brasileiro, como ele é o melhor time de fato, porque ele é o melhor mandante e o melhor visitante do campeonato. A defesa também. Melhor defesa do campeonato. Então, assim, você vê que o Botafogo faz por merecer essa vantagem, essa gordura na ponta da tabela. E agora ele já não briga mais pelo título. Ele é o principal candidato ao título. É o favorito. Agora a gente precisa entender se tem alguém ou algum time que possa, de fato, encostar no Botafogo. Acho pouco provável. E ele jogou contra o Grêmio, né, Cacá? Tem que combinar com o Botafogo. Porque Botafogo assim, ele venceu muito... O Grêmio era o melhor ataque em casa. Média de 2,43 gols por jogo. Era o jogo-chave. Podia baixar para 4 pontos. E assim, Botafogo e Palmeiras não tinham perdido na temporada. Eram 7 pontos, podia baixar para 4 se o Grêmio vencesse. Os principais candidatos, se a gente levar em consideração os principais candidatos, ele venceu e venceu muitos fora de casa. Então ele vai receber essa galera em casa. Agora a questão... O Grêmio exigiu demais do Botafogo. O Grêmio, para mim, exigiu mais do Botafogo que o Palmeiras exigiu. Agora a questão é, será que o